Quando uma empresa tem o cuidado de oferecer sempre o melhor. Quando uma empresa tem a preocupação de não esquecer nenhum detalhe. De mostrar sempre a melhor imagem e de buscar aperfeiçoamento constante de suas qualidades, ela certamente vai fazer parte da sua vida. Guarida Imóveis. Qualidade em tudo o que faz. A Severo Rotti tem 3 ofertas de qualidade para você. 50 mil itens à sua disposição, 45 anos de experiência a seu serviço e uma loja no centro, onde você é o centro. Severo Rotti, Alberto Bins, 468, Porto Alegre. Você é convidado durante o ano todo para visitar Arambaré, a terra das figueiras, à margem da Lagoa dos Patos. Para curtir os banhos inigualáveis que Arambaré oferece, fique na Pousada Vila Verde, a 3 quadras da Lagoa. Pousada Vila Verde, o recanto ideal na praia ideal. Fone 5136761818 ou pelo site www.pousadavilaverders.com.br. O Guine Esportes. Tudo para tudo quanto é esporte. Voluntários da Pátria 352, Porto Alegre. Tiradentes 353, Calçadão de Canoas. A Severo Rotti tem 3 ofertas de qualidade para você. 50 mil itens à sua disposição, 45 anos de experiência a seu serviço e uma loja no centro, onde você é o centro. Severo Rotti, Alberto Bins, 468, Porto Alegre. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Canal 6 da NET. Poa TV, TV comunitária, a mais antiga de todo o território brasileiro em atividade. Cumprindo hoje, para mim, como apresentador, com muito prazer, o sonho de ter um programa, digamos, imortal. Pensando nisso, Moacir Scliar, né? Falou-se imortal aqui no Rio Grande do Sul, teoricamente tem 2, o Grêmio, não é? E o Moacir Scliar. Quanto ao Grêmio, a primeira vez que se falou nisso, né, e depois do Grenal, do último Grenal, recebi um fax de um amigo muito chegado, meu compadre, dizendo assim, que bom, né, que o Grêmio é imortal, porque agora nós temos cliente para sempre. Moacir Scliar, boa noite. Boa noite. Tudo bom, meu amigo? Imortal, mas eu me vacinei contra a gripe. Isso é bom, isso é bom. Como médico de saúde pública, acho que tinha que dar o exemplo. Mas eu queria chamar a atenção, então assim, né, isso é já é a sequência do papo, não é nada de elogio, né? Vacinar também contra a vaidade, contra, né, essa coisa. Isso aí é a coisa mais maravilhosa que podia acontecer com um amigo, é isso, né? Moacir Scliar, um papo que a gente pode bater assim, e esse papo hoje é quase informal mesmo, até porque não se falou nada, a não ser o seguinte. Moacir, vamos falar sobre o papel do livro na cultura, e então com isso a gente vai ter que fazer assim um voo de pássaro, mas um voo, quer dizer, vamos ter que ir chegando, né? Quando começou a televisão, achava-se que o rádio estava morto. A televisão vai acabar com o rádio. A televisão valorizou-se por si como um veículo e o rádio cresceu como veículo também, porque deu-se conta que o rádio era aquele mais íntimo, né? Muito bem. Tudo isto leva que quando os jornais começaram a crescer, o livro terminou. O que sucede é que o livro está reagindo, né, já há algum tempo, né, e com a presença do amigo no comando, pelo menos aqui na região sul. Vamos começar por aí? Acho que é uma boa. E é uma coisa assim importante discutir num país, né, que tem uma história muito recente de aproximação ao livro e à palavra impressa de uma maneira geral. A gente não pode esquecer que esse era um país em que muito pouca gente sabia ler e escrever, né? Na época do Machado de Assis, há 100 e poucos anos atrás, foi feito um censo na cidade do Rio de Janeiro, né, sobre o qual Machado escreveu numa crônica,
que era então a capital federal, quer dizer, o lugar mais, teoricamente, mais culto do país, né? E a percentagem de analfabetos era de 90%, né? Na época do Machado de Assis. Né? O que é uma das explicações para um negro ter sido fundador da Academia Brasileira e ter sido seu primeiro presidente, né? Bom, ele realmente, assim, era bom, né? É uma figura espantosa, porque ele aprendeu a ler e escrever praticamente sozinho, ele não foi ao colégio. Ele foi até o quinto ano, até o quarto ano? Assim, nada. Até hoje se discute se ele chegou a frequentar regularmente, certamente não, né? Dizem que ele assistia aulas num colégio próximo ao barraco onde ele vivia, olhando pela janela, né? Mas é certo que ele foi um autodidata que aprendeu idiomas por conta própria, mas ele era um caso excepcional. Excepcional. Né? Excepcional, assim, na força de vontade e no talento que o levou a ser o maior escritor brasileiro ainda hoje, né? Uma referência, né? E presidente da Academia Brasileira de Letras. Agora, realmente, assim, a gente não pode também esquecer que até 1808, até a chegada da família real, o Brasil não tinha imprensa, o Brasil não imprimia livros, né? Tudo vinha de Portugal. Os jornais eram feitos em Londres? Exatamente. Tá? Então, a nossa história... Quer dizer, eu não sei se naquela época o jornal do Brasil já existia no Brasil, isso eu agora me... Não, eu acho que o primeiro foi... Andou por ali, por aquela época. Foi a Gazeta, né? E depois o Jornal do Comércio. Era de 1800 e por aí, né? Por aí. Logo no início. Exatamente, né? Bom, mas o que importa é assim, que o Brasil não tem uma tradição de leitura como tinha a Inglaterra, a França, os países europeus, né? Então, o livro no Brasil, ele tem uma história relativamente curta, né? Mas é uma história promissora. Isso a gente pode ver hoje, né? E eu acompanho isso como um veterano já escritor, mas ainda veterano leitor, né? E posso dar testemunho de como tem mudado o panorama do livro e da leitura no Brasil. É uma coisa absolutamente fantástica. Mas tudo isso, vamos dizer assim, fazendo parte de um movimento cultural bem amplo, né? As pessoas estão se dando conta de que, de uma forma ou de outra, a cultura não atrapalha, vamos dizer assim, né? Todo mundo sabe que ajuda, mas na pior das hipóteses, não atrapalha. Consequentemente, ninguém perde nada voltando-se para algum movimento cultural, seja ele de pintura, seja ele de escultura, seja de escritor, de uma forma, né? Exato, mas é que realmente, assim, no passado, a cultura, e sobretudo a cultura impressa, intimidava as pessoas, né? Porque a gente não pode esquecer que o fato da pessoa ser analfabeta, né, realmente, assim, é para ela uma carga pesada, né? Eu estava vindo para cá, passando por uma parada de ônibus, me lembrei quando eu tomava o ônibus aqui, né? E sempre vinha uma pessoa, né, e dizia, eu era menino ainda, meu filho, o que está escrito naquele ônibus? Eram pessoas que não sabiam ler, né, e que tinham que se submeter a essa humilhação de perguntar para um menino, né, que ônibus era aquele, né. Então... de lá para cá mudou bastante. De lá para cá mudou bastante. Também as pessoas não entravam em livrarias, né, as pessoas tinham medo de livraria, né. Eu me lembro, assim, de olhar pessoas que entravam na livraria toda cheia de dedos, com medo de dizer uma bobagem, né? Com medo que o livreiro fosse rir delas, né? Então, isso aí, né, foi sendo superado, né? E houve grandes modificações no panorama de leitura do Brasil, né? A primeira delas, eu acho que a mais importante, foi essa alfabetização, né? Que começou, a gente não pode esquecer que o Rio Grande do Sul teve um papel pioneiro nisso, tá? Até hoje tem, na questão da leitura. O Rio Grande do Sul é o estado que mais lê. O índice que se usa para isso é o número de livros por habitante ano, o número de livros vendidos por habitante ano, né? No Rio Grande do Sul é 5,8. Né? No Brasil é 1,2, uma coisa assim? 1,2, 1,4. Bom, na França, que a França é 7, quer dizer, o Rio Grande do Sul está mais próximo da França do que do Brasil como um todo, né? Além disso, nós temos uma tradição de uma rede escolar absolutamente maravilhosa, né?
e professores assim dedicados, né? O Rio Grande do Sul tem essa tradição de educar, de valorizar a leitura, né? Como raramente se encontra. E nós somos conhecidos, né? Onde eu vou, e eu percorro muito esse país, né? Eu ouço pessoas assim que se referem ao Rio Grande do Sul e dizem, mas lá vocês têm um público leitor, né? Quer dizer, os editores, por exemplo, dizem, o escritor gaúcho, ele não precisa sair do estado dele, né? Ele pode ter leitores só, né, com o pessoal que está ao redor. Vamos dar graças à miscigenação aí, né? Aos imigrantes, aos colonos, né? É verdade. Que todos eles, mesmo gente, alguns deles muito pobres, etc., mas saíram de países onde o hábito da leitura é uma tradição, né? Raul, isso é uma coisa que tem que ser enfatizada porque, admitamos, né, durante muito tempo a palavra colono, aqui no Rio Grande do Sul, é uma palavra pejorativa, né? Tu dizia que o cara era colono porque ele era ingênuo, né? Ele era meio bobo, né? Então, era uma palavra assim que não supunha, né, o conhecimento da leitura. Mas se tu vai no Museu de Imigração, que tem lá em Novo Hamburgo, tu vai ver assim, tu olha a bagagem de um imigrante, né? Tem muito pouca coisa ali, umas poucas roupinhas, né? Alguns instrumentos de trabalho, mas livro tem. Livro. A Bíblia, pelo menos, sempre está ali. Né? Isso é uma coisa impressionante, a valorização que eles faziam da palavra escrita. E realmente, né, eles contribuíram, e aí se somaram duas tradições, porque a tradição gaúcha também era uma tradição de valorizar a cultura, valorizar a literatura, a narrativa, né? Bom, o Simões Lopes Neto, que foi o primeiro grande escritor gaúcho, ele se celebrizou como? Né? Com os contos gauchescos e as lendas do Sul. Quer dizer, ele contava, ele escrevia as histórias que os gaúchos contavam. Pelotense. Moacir, eu iniciei dizendo que o rádio, vamos dizer assim, tremeu quando veio a televisão, né? Nesse aspecto, então, de cultura impressa, não é? Os jornais cresceram uma barbaridade, até porque os fatos levaram a isso. Eu lembro assim, por exemplo, a violência, né? Eu lembro de estarrecido, assim, em 1962, estava começando a trabalhar na Rádio Gaúcha, no Esporte da Gaúcha, e abro um jornal e dizia assim, briga a socos no centro de Porto Alegre, mas era uma meia página, cara. Sabe? Meia página. Em 1972, um gaúcho entrou vestido, pilchado, num restaurante do centro e apanhou. Apanhou feito cachorro, que achou que apanha. Então, assim, então a gente tem a ideia de que o jornal, em função dessas coisas, aumentou muito a sua tiragem. Assim como o rádio não foi prejudicado pela chegada da televisão, ao contrário, os dois cresceram, cada um com seu viés, né? O livro foi prejudicado com o crescimento dos jornais ou teria sido o contrário? Não, o livro não foi prejudicado. Certamente tem muito mais leitores de livros agora que tinha no passado, porque essa possível perda que podia ter, e uma coisa que nós temos que falar também, né, porque que é importante, é a internet, né? De leitores para o jornal, para as revistas, né? Para a internet, né, foi compensada pelo aumento de pessoas que agora podem ler, né, e que são informadas que existem livros maravilhosos que elas até pensavam que não existiam. Né? Exato, muitas vezes informado pelo próprio jornal, ou pela própria revista. Né? Então, realmente, assim, houve, né, um aumento, né, está se editando muito no Brasil, está se editando bem, né? Porque no passado as edições brasileiras frequentemente eram meio precárias, né? Hoje não, hoje o livro brasileiro é um livro de qualidade, né? E tem muitas coisas que aconteceram. Por exemplo, houve o desenvolvimento de uma rede editorial muito grande, né? E essa rede editorial está crescendo, né? Tanto isso é verdade, né? Crescendo partindo, né? Não há só um grandão que está mandando, está começando um monte de pequenos grandões, né? E já vem outros, em cada estado está aparecendo gente... Né? Aí tu tem duas tendências, né? Como em todo o ramo comercial, né?
de um lado, essa coisa assim da fusão de editoras, né? E do outro lado, o surgimento de pequenas editoras, muitas vezes assim, especializadas, por exemplo, editoras de arte, etc., né? Mas uma coisa interessante é que até meados do ano passado, agora deve ter mudado por causa da crise econômica, mas o interesse, né, de grandes editoras internacionais no Brasil cresceu muitíssimo, né? E muitas, espanhóis, por exemplo, compraram várias editoras brasileiras, se estabeleceram aqui no Brasil, foi o caso da Alfaguara, da Planeta, né? Então, os portugueses também estavam interessados, né? De repente, o Brasil estava sendo descoberto como mercado editorial. Né? Você sabe que isso é uma verdade. Tu não vais acreditar no que eu vou te contar, mas eu tenho um amigo, cara, que tem livros traduzidos para, no mínimo, para 5 idiomas. Tu conhece alguém que tem essa verve, assim, essa qualificação? Olha, isso é uma coisa curiosa. Quantos idiomas falam de Moacir Clear? No mínimo 12, mas 12. Isso é uns 20 e tantos países, né? Porque em espanhol, por exemplo, né, pega vários países. Mas isso, Raul, é uma coisa curiosa, né? Se tu vai no exterior atualmente, eu vou ao exterior, né? A literatura brasileira não é muito conhecida no exterior. Por que ela não é muito conhecida no exterior? Porque o Brasil não é mais um país exótico, né? O Brasil não é mais aquela coisa assim... Cobras, índios... exatamente. Cobras, índios e carnaval. E carnaval morreu o Brasil. Né? Também não tem um governo militar, né? Não tem guerrilha, né? Não é, por exemplo, como o Afeganistão. Qualquer livro que tu bote na livraria que tenha Cabul na capa, né? Qualquer coisa, as andorinhas de Cabul, os morcegos de Cabul, vai vender. Né? Porque aquilo é uma região conflagrada, está todo dia no jornal, né? Mas o Brasil não é mais assim, né? Um país interessante, graças a Deus, né? Porque se é para ser interessante dessa maneira, melhor não ser. Então, hoje em dia, assim, realmente não está se traduzindo muito escritor brasileiro no exterior. Não está. Né? Na verdade, se vai nos Estados Unidos, provavelmente o escritor mais conhecido é o Machado de Assis. Mas ele é mais conhecido não pelo público geral, ele é mais conhecido pelo público universitário. É gente que estuda o Machado de Assis, né? Mas isso não é problema nenhum, porque o público que nós temos, né, é tão grande que dispensa realmente assim, né, o interesse em outros mercados. Tu toma, por exemplo, o Rio Grande do Sul, 10 milhões de pessoas. E 800. 10.800. Né? A turma está trabalhando. É a população de Portugal. É a população de Portugal. Né? Quer dizer, em termos de pessoas, o Brasil equivale a um país. Aliás, é maior que muitos países europeus. Né? Então, nós temos esse público leitor potencial enorme. Rio Grande do Sul é 13 Israel. Sem considerar que Israel, metade quase é deserto. É verdade. É verdade também que Israel é uma gente que lê, eu estive lá várias vezes, né? Eu tenho livros traduzidos lá, eles leem adoidado, né? Leem muita coisa, mas realmente assim... O que faz com que seus descendentes se sintam na obrigação de seguir a coisa. Exatamente. Né? Há uma tradição judaica de valorização do livro, a começar pela Bíblia, né? Mas lá, bom, o idioma que eles falam é só eles que falam. Então, realmente, assim, um livro publicado em hebraico só vai ter aqueles leitores lá e estamos conversados. Ninguém mais vai ler. Por isso que os grandes escritores israelenses, né, eles estão sempre atentos, né, ao público europeu, norte-americano. Eu estive agora em Londres, tá? Tinha uma feira do livro judaico, né? E aí eu fui convidado, encontrei lá vários escritores israelenses, né? E eles realmente, assim, eles são, o grosso da publicação deles é em outras línguas, é inglês, é francês, é alemão, né? E estava lá os livros traduzidos assim em dezenas de idiomas.
antecipasse um termo que eu ia colocar. Eles têm avidez em outros estados, em outros países, do consumo da literatura, digamos assim, de israelenses distribuídos por aí afora? Tem. Bom, Israel cai nessa categoria do país interessante, né? É um país que tem um conflito amargo, cruel, né? O termo certo seria israelitas, né? Israelenses israelense o nativo de Israel é israelense. Israelita é o que segue a religião. Sim, mas, então, por causa disso, assim, tem alguns escritores, Amos Oz, por exemplo, né? Tem o David Grossman, que é aquele que perdeu um filho agora, recentemente, foi uma história muito célebre, o filho era soldado, morreu. E a gente muito talentosa. Agora mesmo está estreando em Porto Alegre um filme israelense, que na verdade é um documentário, mas feito sob a forma de um filme de animação, é um desenho animado, né? Sobre a presença... Tipo um tabletop, da minha época, quando comecei a TV, tinha os tabletop, de vez em quando dava uns pulinhos, assim, mais ou menos por aí. Mas esse é a obra-prima, e é sobre a invasão israelense no Líbano. Então, o filme é absolutamente admirável. Aliás, Beirute é outra... capital libanesa é outra cidade fantástica. Fantástica também, né? e... cheia de suas histórias e lendas e mistérios, né? E foi sede de muitos conflitos, né? Então, esse filme, o livro, né, que é editado aqui no Brasil pela LPM, e o filme estão fazendo um sucesso tremendo, né? Muito mais do que, certamente, por exemplo... um livro brasileiro faria nesse momento. Bom, o que me parece, Moacir, assim, deduzindo disso que a gente viu até agora, a televisão só auxiliou a cultura e, obviamente, só auxiliou o livro também, porque fica muito mais fácil a gente ver que as pessoas vão às livrarias, as pessoas têm festivais literários, tem bienais, né? Há pouco me falaram... eu voltei de uma Bienal, eu disse, mas uma Bienal, mas tu também tens te dedicado à arte? Fui eu que te perguntei, agora, pouco antes do programa começar. Tu disse, não, Bienal do livro. Né? Quer dizer, e até aí tudo bem, mas não é Bienal do livro única, né? Tem mais bienais pelo Brasil lá fora acontecendo. Várias, né? Essa que eu fui a de Salvador, né? Que já é a 10ª, né? E a Bienal... Mas era uma das poucas quando começou? Não, a Bienal começou no Rio e São Paulo. Né? E aí, até hoje tem, eles alternam, um ano é no Rio, outro ano é em São Paulo. Né? Não é a mesma coisa que a Feira do Livro, né? Que nós temos aqui em Porto Alegre. É uma coisa mais ampla, né? Como é de 2 em 2 anos, eles podem preparar com mais... cuidado e trazer mais gente, né? E pode descrever o que é esse mais amplo, isso aí é uma coisa importante, porque a nós parece que a Feira do Livro é o máximo dos máximos. Tem que ser dito assim que... A Feira do Livro se aprofunda na negociação de livros, na chamada de pessoas para aquele mesmo local, não tem uma vez aqui, outra vez lá, tudo isso, e há um esquema mantenedor desse hábito que cada dia é maior, né? Mas realmente, assim, basicamente, Bienal e feira são a mesma coisa, né? Mas as bienais, elas valem, além naturalmente, tem livros à venda, mas os eventos paralelos são muito importantes, né? Quer dizer, então, eles trazem muita gente, né? E agora eu tive numa em Campinas, né? Semana passada agora, bom, a quantidade de europeus, de americanos, de latino-americanos que estavam lá é incrível, né? É claro que é uma cidade universitária muito grande, né? Então tem um público certo. Mas tudo isso é uma motivação importante para as pessoas lerem, né? Porque a pessoa quando se aproxima, por exemplo, de um escritor famoso, né? Vai lá ver uma palestra dele, ela fica curiosa por ler o livro dessa pessoa, ela é motivada, ela vai lá, ela pede autógrafos, né? E os escritores assim conhecidos fazem isso, né? Eu me lembro do Saramago, que José Saramago, prêmio Nobel, sim. Ele veio em Porto Alegre, eu
estava junto com eles, né? Foi uma espécie de cicerone dele nessa ocasião. Ele deu uma palestra, né? No Teatro da OSPA até. E depois perguntaram se ele daria autógrafos. Ele tinha que pegar um avião, né? Ele perguntou quantas pessoas tinha. Tinha mais de 200 pessoas esperando o autógrafo dele, né? E ele disse, eu vou dar esses autógrafos, né? E ele conseguiu, não sei como, em 1 hora, né? Ele conseguiu dar os autógrafos. As pessoas saíram dali deslumbradas, né? Quer dizer, essa 3,3 autógrafos por minuto. Sim, porque não era, às vezes a gente só assinava. São pessoas que daqui por diante vão ler esse escritor, né? Lembrando esse momento que foi importante para ela. Falando em cultura, quero chamar a atenção, assim, 2 minutinhos para os espectadores. Moacir Scliar acaba de dizer OSPA. Eu quero dizer que Orquestra Sinfônica de Porto Alegre é OSPA. Letra O, S-P-A. Muito bem, mas letra O já existe hoje 7 vogais de 5. Né? Existe A, E, I, O e U. Tudo bem, isso é convencional, não é? Muito bem. Mas ocorre que OSPA é OSPA e não OSPA. Porque desde o início é OSPA, em primeiro lugar. E em segundo, porque é letra O. E em terceiro, pelo hábito. Agora, se é O de orquestra, saudemos então a FIERGS, que é Federação das Indústrias do Estado, e não do Estado, né? Saudemos o SESC, que passaria definitivamente a ser SESC. Serviço estadual, né? O serviço de ensino, tá aí, e por aí vai. Então, cuidado com isso aí. É OSPA. Eu digo isso em nome até da própria cultura, apesar de que não tem nada contra ninguém que tenha chamado de diferente. Ao contrário, tenho grandes admirações. Mas é OSPA porque a história, tanto é verdade que a Assembleia pode continuar a ter um assento, né, no caso da Assembleia Legislativa, porque é um nome próprio. Né? E eu vejo o desespero das pessoas que trabalham na OSPA quando vão comunicar e elas acabam sempre fazendo o seguinte discurso. A nossa orquestra sinfônica, mas não é possível. Vamos devolver o nome da OSPA para a OSPA porque ela merece, até porque está vindo para uma sede bonita ao lado da Câmara Municipal de Porto Alegre ali, vai ficar mais central falando também da cultura, da coisa que representa a música erudita, né? Então vamos dar força para a OSPA, eu acho que vale a pena. É OSPA, ok? Em todo caso, se não for a OSPA, bem-vinda ao nosso programa, a Petrobras, porque vem de petróleo, né? Por favor. Moacir, o governo de exceção não tem como não ter representado um break, não é? Porque a gente... Eu era publicitário forte na época, assim, forte dos controles, etc. Eu era obrigado a ficar, às vezes, 3, 4 horas com um texto na mão, sentado ali. O cara disse, o que tu quis dizer com estamos libertados da falta de água, agora chegou, não sei o que lá, tá? Não dá para transformar isso aqui. E lá para não brigar muito e para não perder o lançamento da coisa, eu sou um cara que todas as coisas bem feitas pela ditadura, pelo regime de exceção, tipo o FGTS, tipo as 200 milhas, eu chamo atenção toda sempre que posso. E também chamo atenção para isso. O Brasil parou um pouco com a expansão da cultura porque não era chamado para isso e até era proibido disso. Né? Como disse o Chico, apesar de você amanhã... muito bem. Trocou-se o governo... de exceção, e imediatamente houve o chamamento para o crescimento desse negócio de escrever, de fazer livro, de fazer jornais, de editar-se coisas, de deixar a palavra escrita, né? Muito embora a advertência do Mário Quintana, né? Um erro escrito é um erro eterno. Ele disse um erro em bronze. Em bronze, né? É um erro eterno, mas um erro escrito é eterno também, né? O governo, então, tem um papel fundamental nisso. Como é que os governos, depois do regime de exceção, se comportaram? Bom, essa é uma boa pergunta, mas antes eu quero fazer um comentário sobre aquele período. Por incrível que pareça, né, não se parou de escrever. Né? Ao contrário, acho que... Mas não se foi incentivado, é isso que eu quis dizer fundamentalmente. Não. Certamente não. O governo não incentivou. Mas a repressão, de alguma maneira, né, serviu como incentivo. O Jorge Luiz Borges, esse grande escritor argentino,
ele tinha uma frase que ele dizia: a ditadura serve como inspiração. Né? Isso é uma coisa curiosa, porque ela estimula a imaginação. Na época da ditadura, e não tinha ditadura só no Brasil, era em toda a América Latina praticamente, né? Surgiu uma grande literatura, que era conhecida como realismo mágico ou realismo fantástico, cujo expoente maior o realismo quase impossível, porque... era o Gabriel Garcia Marques, né? E que consistia em falar da situação, né? Mas de um ponto de vista assim, de uma maneira metafórica, imaginativa e tal, para burlar essa censura que tu mencionaste, né? Então, a verdade é que, apesar de você, como dizia o Chico Buarque, né, se conseguiu escrever, mas não há dúvida que depois realmente assim houve muito mais facilidade para escrever. Primeiro, não tinha mais censura, né, que foi uma coisa importante. Agora, de uns anos para cá, né, o governo federal tomou a si a questão do estímulo da leitura. E tem um programa muito bom, que é o Programa Nacional das Bibliotecas Escolares. Né? É um programa que consiste em comprar livros das editoras, né? É uma comissão de professores que seleciona, professores e educadores, né? E isso é depois distribuído nas escolas. Vamos fazer assim, depois do intervalo? Tá. Moacir Scliar, o papel do governo e, acima de tudo, o que o governo federal nos últimos 10 anos, né? 10 anos para cá, tem feito a respeito de participar desta fome de cultura que o país passou a ter e está cumprindo, né? E está se alimentando bem, não é? E está sendo bem alimentado também. Inclusive, o amigo é um grande cozinheiro nessa área. Já estaremos de volta. Quando uma empresa tem o cuidado de oferecer sempre o melhor. Quando uma empresa tem a preocupação de não esquecer nenhum detalhe. De mostrar sempre a melhor imagem e de buscar aperfeiçoamento constante de suas qualidades, ela certamente vai fazer parte da sua vida. Guarida Imóveis. Qualidade em tudo o que faz. A Severo Rotti tem 3 ofertas de qualidade para você. 50 mil itens à sua disposição, 45 anos de experiência a seu serviço e uma loja no centro, onde você é o centro. Severo Rotti, Alberto Bins, 468, Porto Alegre. Você é convidado durante o ano todo para visitar Arambaré, a terra das figueiras, à margem da Lagoa dos Patos. Para curtir os banhos inigualáveis que Arambaré oferece, fique na Pousada Vila Verde, a 3 quadras da Lagoa. Pousada Vila Verde, o recanto ideal na praia ideal. Fone 5136761818 ou pelo site www.pousadavilaverders.com.br. O Guine Esportes. Tudo para tudo quanto é esporte. Voluntários da Pátria 352, Porto Alegre. Tiradentes 353, Calçadão de Canoas. Voltando do intervalo com os imortais, o Moacir e o Scliar. Não é? Neste programa que analisa hoje a cultura e especialmente os livros e a importância do livro na cultura. Mas o Moacir chegou com uma proposta diferente e eu gostei muito. Né? Quer dizer, vamos analisar o papel de cada instrumento ali. Até estamos falando um pouco no papel da cultura virtual, né? Que já falaremos. Essa está chegando, né? Já falaremos. Mas eu cortei exatamente quando ele começou a falar do papel das livrarias nos últimos 10 anos, etc., quando chegando junto com o governo que começou de 10 anos para cá a acionar cada vez mais a cultura. Né? Exato. Então, esse Programa Nacional de Bibliotecas Escolares, eles compram grandes quantidades de livros. E ao comprar grandes quantidades de livros, isso é uma coisa interessante, o preço do livro despenca. Ele despenca, ele às vezes é 10 vezes menos do que custa na livraria.
Não que na livraria o preço seja exagerado, né? Acontece que quando tu imprime, por exemplo, 3.000 exemplares, que é a tiragem habitual, né? Um livro vai custar, digamos assim, R$30, né? Agora, se tu imprime 3 milhões de livros, né? Ele vai custar R$3. Até porque eu aposto que 3.000 livros não tem o mesmo papel, a qualidade do papel é um pouquinho diferente da 3 milhões, né? Não, pouquinho diferente. Não, Vamos dizer assim, pouquinho. Eles têm naturalmente edições assim, digamos, mais, às vezes são um pouco mais econômicas, né? Mas esse não é um problema, porque a verdade, né, é que nos Estados Unidos, por exemplo, né, tu tem 2 tipos de edições. Tu tem edição em capa dura, que é para ficar lá na tua prateleira e tal, e tu tem o livro de bolso, né, que é um papel de uma qualidade não tão boa, né, mas que realmente funciona, né, e que tanto funciona que aqui no Brasil também o livro de bolso está surgindo, a LPM de aqui de Porto Alegre tem lançado muitos livros de bolso. Acho que muito tem bem. mais de 100, eu já pela relação que eu estou me lembrando do livro de bolso da LPM, tem muito mais de 100 livros hoje. Muito mais, Muito não. mais. Olha, eu acho que deve ter alguma coisa em torno de 400 ou 500. Alguma coisa assim. Eu me lembro da relação do livro da LPM, é uma coisa de louco. Pois é. Então, essas coisas todas, elas eliminam, ou ajudam a eliminar um problema que é muito sério no nosso país, que é o alto custo do livro, né? O livro é caro no Brasil, né? É uma coisa interessante assim, né? A gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, né? Claro que o custo de vida nos Estados Unidos é mais alto que no Brasil, né? Afinal, ganham em dólar, né? Mas o livro não. O livro americano é mais barato que o livro brasileiro, né? Então, Na mesma categoria da gasolina, que também... Pois é, dessas coisas assim que inexplicáveis. Meio inexplicáveis, né? Mas, bom, de qualquer maneira, né, o que está se vendo, assim, é que o livro está chegando às escolas. As escolas também estão trabalhando muito bem com o livro no seguinte sentido. Antigamente, né, nas escolas, literatura era sinônimo de clássico. Então, só se estudava os clássicos, né? Agora, o problema, clássico, claro, que é um autor importante. Mas o problema é que quando tu lê Camões, por exemplo, tu está lendo um escritor do século XVI, né? E tu está lendo um escritor que está falando de um país que não é o teu, de uma época que não é a tua, e num idioma que tu mal compreende, né? Sim, mas falando nisso, porque quando tu diz assim, está falando do escritor Camões, todo mundo pensa, Camões. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memórias desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então vamos convencionar o seguinte, Camões Camões não é. Vem cá, é que eu adoro esse cara. Esse soneto, para mim, é o soneto mais bonito do mundo. Tá certo, e eu partilho inteiramente. Agora, pergunta... Sai na rua e pergunta para quantos adolescentes entendem a frase, se lá no assento etéreo... Onde subiste? Não, mas aí tem outras coisas piores, né? O lábaro que ostenta as estreladas. Pois é, memória dessa vida se consente, né? Poxa, é todo feito e no inverso, né? É todo feito de maneira... Esse é o problema. Mas a escola, de qualquer maneira, trabalhava com clássico. Hoje, a escola está trabalhando com autor contemporâneo, né? E isso é um grande avanço, porque são autores que escrevem, né, para um público que eles conhecem, falam de coisas que estão acontecendo, falam do cenário que é familiar para os jovens, né? E isso está fazendo com que os jovens leiam muito mais. O Camões ajuda uma outra área incrível, né? Gozação. Eu não sei, mas me parece que é em Novo Hamburgo
que tem um lugar onde eles servem o ovo a Camões. É. E aí tu vem e te pergunta... Não, é arroz a Camões. Arroz a Camões. E o que é o arroz a Camões? Não, é o bife a Camões. Bife a Camões. Por que é o bife a Camões? É um bife com ovos só. Vai ter que explicar que era, porque ele tinha um olho só. É, um olho só, né? Agora, Então, quanta um bife gente, de um olho só. para muita gente, Camões é o cara do bife. Não é o autor dos Lusíadas. Isso, né? Agora, isso realmente... A escola hoje é impressionante. A escola tem muitos problemas, a gente sabe, né? Depois eu queria deixar uns 5 minutinhos no final para examinar com o amigo esse negócio do uso do Enem e a possibilidade de desaparecer o tradicional... Cursinho. Bom, mas de qualquer maneira, o que se vê é o seguinte, né? Que a escola realmente avançou muito. Os professores são muito criativos, né? Eles permitem, eles estimulam o jovem a interagir com o texto. Então, eu vou te dar um exemplo. Né? Eu escrevo para a Folha de São Paulo, todas as semanas. Né? É uma proposta da Folha, não minha, que é uma proposta que eu considero absolutamente fascinante e desafiadora. Toda semana eu tenho que pegar uma notícia da Folha de São Paulo e escrever uma história sobre ela. Né? A notícia que eu escrevi hoje, para sair segunda-feira, que eu estou te dando em primeira mão, a notícia é a seguinte, que na Inglaterra, né, tem um lugar lá que os caras cobram o dobro para enterrar gente gorda, tu sabia? É mesmo? E aí tem um problema do cara que vai falecer, e ele é muito gordo, e a mulher diz, olha, eu não tenho dinheiro para te enterrar. Né? Tu não podia fazer uma dieta, o cara disse, mas eu estou morrendo, né? Tu vai me tirar o único prazer que eu tenho. Bom, mas então... Reduzir um pouquinho o drama de morrer do diabético, né? Porque normalmente o diabético morre bem magrinho, né? Pois mas é uma coisa macabra. Mas para brincar até que... Para brincar até que escrever. Para historinha até que dá. Para passar tempo. Mas o que eles fazem? Muitos professores trabalham... Eu estou brincando sobre diabetes, desculpa, porque eu sou diabético, só por isso. Tem muitos escritores que pegam esses textos e dizem para os alunos, agora vocês façam a versão de vocês. Né? Ou então peguem vocês uma notícia e façam uma história. Quer dizer, eles usam o meu trabalho como um modelo para que os jovens façam uma coisa parecida em literatura. E eles fazem encenações baseadas nos meus livros e fazem as suas próprias versões. Olha, realmente assim, eles conseguiram transformar o ensino da literatura numa coisa lúdica, alegre. Que é um exemplo que eu me lembro agora, sim, 0 hora. A notícia para o seu filho, né? Como é que é? É mais ou menos isso, né? Ele tem uma notícia complicada, vamos dizer assim, vem um Lusíadas ali e eles transformam no Chico Buarque ali. Exatamente. Né? A mesma notícia transformada de uma forma apetitosa para quem não tem a nossa idade, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Que eu sou mais velho que o amigo, né? Isso é claro. Escuta, Moacir, eu escrevo assim, semanalmente já há uns bons 7 anos, né? Para jornais do interior. Né? Então, toda semana vai lá uma crônica. Né? Acho que umas 2 semanas atrás, eu escrevi um negócio sobre a mudança do vestibular, que basicamente é uma mudança no último pedestal. Né? Então, eu escrevi 90% sobre futebol e 10% sobre... Então, foi uma fábula. O futebol como fábula. Né? Então, mais ou menos dizendo o seguinte, que é a manchete, a grande manchete de uma 0 hora bem recente. Né? Como fazer um time de primeira se tu não tens equipe base no juvenil, no sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, tu não tem nada aí. Muito bem, aí chegou lá em cima, te é exigido que apresente o melhor time, o melhor scratch, como se dizia, né? Não há possibilidade. Muito bem, não há possibilidade de tu ter grandes vestibulandos se tu não tem um ensino base forte, que o Brasil não tem. Hoje nós temos uma média no Enem, por exemplo, que não chega a 5. Né? Então, como transformar isso aí em grande vestibulando? Como fazer, por exemplo, no futebol, craques? E com este tipo de mudança aí, como fazer no ensino eruditos, doutos,
médicos, né, cientistas, se tu não tem lá o cara que sabe 2 vezes 2, o cara fica assim e muda de assunto. Estou te entregando um negócio mais ou menos pronto, um pacote mais ou menos pronto, mas isso aí está me assustando. Não, realmente assim, está havendo uma mudança, né? Agora tem essa discussão sobre o vestibular, né? Bom, o vestibular, né, foi a solução que durante muitas décadas se encontrou, né? O número de candidatos era grande demais para o número de vagas, tinha que fazer uma seleção, se fazia essa seleção que tinha muitos defeitos, né? Mas era que dava para fazer, assim, da forma mais prática, mais sumária possível, né? Bom, agora está havendo uma discussão, né, para substituir o vestibular pelo Enem, né? Do meu ponto de vista, é uma forma do governo tentar corrigir um erro crasso que cometeu. Cultura não pode ter cor. Cultura tem que ter capacidade. Aí depois tem que discutir, então, o seguinte, né? Porque quando tu privilegias, por exemplo, nós estamos ainda em cultura aqui, nosso debate está dentro disso aqui. Quando tu privilegias um negro porque ele é pobre, tu tem que privilegiar o branco porque é pobre. Tem brancos que têm filhos, brancos que são açougueiros, brancos que são, trabalham como garis, brancos que tudo aí, não dá para precisar dar uma relação imensa de brancos aqui, né? Então, pobres. Né? Então, não pode ter cor. Agora, se há uma deficiência no ensino que o negro está cursando, muito bem. Então, combata-se essa deficiência. O meu problema todo contra esse assunto, a minha indignação, é que está se mexendo na única coisa que ainda está funcionando mais ou menos. Isso é, selecionar lá em cima um plantel que permita um time bom. Né? Mudando para o que está se mudando, eu estou com muito medo. Zero Hora, numa hora dessas aí, acho que foi na segunda-feira passada, trouxe a seguinte manchete, né? Médias inferiores a 5 e, em alguns casos, 12%, 13% apenas dos alunos atendendo ao mínimo das exigências. Aí é complicado. Bom, realmente assim, tem que haver uma transformação no ensino brasileiro, isso não tem dúvida, né? Porque esses exames, eles servem para evidenciar a deficiência. O próprio vestibular mostrava que realmente era isso, né? Agora, de alguma maneira, né, houve uma adaptação, né? Por exemplo, o cursinho pré-vestibular, né? O cursinho, a finalidade dele era preparar o aluno para passar no vestibular. Ainda é, né? Pois é, ainda é. Ainda não Mas foi. a verdade é que eu conheci muita gente de cursinho, conheci muitos cursinhos, né? E o cursinho também desempenhava um papel de complementação da cultural, né? E olha, alguns desses professores de cursinho tinham e têm uma habilidade didática espantosa, porque eles falam às vezes para 200, 300 alunos, né? E conseguem, né, mobilizar a atenção deles e conseguem fazer o ensino ser mais divertido, mais alegre. Enfim, eu acho que não é uma experiência assim, né, que se possa simplesmente descartar. Eu acho que é uma experiência que tem que ser examinada e ela ensinou coisas, né? Macir, eu gostei dessa tua abordagem aí do papel do governo, sabe? Isso vale para os governos municipais, para governos estaduais e governo federal, claro. Certo. Sempre começando de cima para baixo, porque sempre o menor dinheiro está no município, o médio está no estado e a grande verba está lá em cima, não é? Agora, existe algum caminho novo que eles possam tomar, no sentido, por exemplo, falasse em organização de bibliotecas cada vez em maior número, né, nos colégios, etc. Isso aí é uma coisa boa, né? Exatamente. E eles têm experiências muito interessantes. Eu, em Brasília, vi uma experiência, são as bibliotecas comunitárias, né? O que é isso? É uma rede de pequenas bibliotecas, né? São bibliotecas, assim, constituídas com doação de livros. Então, teve uma época lá que eles diziam assim, quem quiser doar livros, é só deixar nos postos de gasolina. Os postos de gasolina se encarregaram de receber os livros. E aí, esses livros ficavam, né, na casa de voluntários, ou em estabelecimento de voluntários. Um deles estava num açougue, né? Então, estava lá, de um lado os caras vendiam carne, e outros emprestavam livro.
E eles iam lá, pegavam os livros, né? Ficavam com o livro algum tempo, depois devolviam, né? Era uma coisa assim, realmente, digamos, improvisada, mas funcionava, né? Quer dizer, fazia com que muitas pessoas tivessem acesso aos livros, né? Que é uma coisa que tu vê também nos Estados Unidos, por exemplo, se tu vai fazer uma viagem de trem, né, vai ter, tu vai chegar, tem uma espécie de mesa assim que tem livros ali, gente que deixou livros ali, né? Então tu vai viajar 2, 3 horas, tu pega um livro, né? Quando tu chegar na estação, tu deixa na estação. Ou se tu tem um livro, tu deixa o teu livro também, né? O livro que tu já leu na viagem, tu deixa ali. Aqui começou há pouco tempo, eu não me lembro se é no dia do livro ou no dia do amigo, que a gente sai na rua e de repente tem ali na Redenção lá, sei lá, eu me lembro da notícia para a Redenção, mas não tenho frequentado, até porque o BRIC é o negócio que mais eu fazia na Redenção, e hoje eu uso sábado e domingo para escrever para o interior, senão eu não consigo dar conta do negócio. Né? Mas, Raul, tem um assunto que tu levantaste. Esse de deixar o livro aí, eu queria que tu batesse um pouco nisso. Não, é o dia do livro, né? Ou é o dia do amigo? Eu realmente... É um desses dois. É um desses dois. Que tá? Porto Alegre amanhece cheia de livros em locais, assim, os mais diferentes, né? Exato, porque hoje em dia tem muita gente, né, que não tem espaço para os seus livros, né? Porque as pessoas moram em apartamentos pequenos, né? Livro ocupa lugar, esse é um dos problemas do livro. E uma das vantagens do virtual, né? Pois é, mas o que eu queria exatamente é falar, né, nesse papel que a internet está representando. Né? A internet é um espaço, né, de proporções inimagináveis. Né? E a pergunta é se não pode ser um espaço literário. Né? E a minha resposta é que definitivamente pode. Né? Tem muita gente... Porque antes o escritor que começava não tinha como publicar. Né? Porque ele chegava lá no editor com os originais debaixo do braço e o cara dizia, olha, gostei muito e tal, mas... Né, eu não vou publicar teu livro porque ninguém vai ler, né? É um cara desconhecido, né? Hoje, tu bota na internet, tu faz um blog, bota na internet, né? E as pessoas leem, né? Então, começa a se formar um círculo de leitores da internet, um círculo de escritores da internet, né? E agora esses caras têm essas coisas assim de fazer textos curtos e mandar como torpedo, né? Eu não tenho prática nisso, sim, mas realmente é uma coisa que funciona. Agora, há pouco lançaram até um livro né, em que cada texto não podia ter mais do que, acho que era 230 caracteres, né? Então, é um gênero novo. 10 linhas, por aí, é um tipo de literatura sintética, imediata, né? E eu acho que adequada à realidade que a gente vive. Uhum. E dentro disso, Moacir, o que o Moacir está fazendo nessa área aí, virtual? Quer dizer, eu estou começando assim, pelo cara que não precisa fazer isso porque está dando certo no outro lado, né? Mas existe, assim, alguma tentativa tua de, por exemplo, abranger mais? Porque tem a vantagem de... Por exemplo, esse programa aqui, tu aciona na internet www.poatv.org, tu vês no mundo inteiro. Dia desses, meu filho, número 2, eu digo, tenho 7, então número 2, o Jaques, estava conversando comigo, disse, pai, a minha namorada está dizendo, começou o programa do teu filho, que eu faço o programa, de vez em quando eu gravo, tá, né? Então, começou o programa do teu pai, tu não vai assistir? Não, eu não tenho blog, né? Porque o problema é que, para tu ter um blog, tu precisa te dedicar. E como eu viajo muito, né, realmente assim, eu não teria condições, porque o blog é uma coisa que tu precisa entrar nele pelo menos umas 3 vezes por dia. Né? E quando eu te falei, a namorada do meu filho disse que começou o programa do teu pai, ela estava em Londres, foi isso que isso é pequeno detalhe. É pequeno detalhe, né? O que mostra que realmente é uma coisa sem fronteiras, né? Mas tem muita coisa minha na internet, né? Muitas... As colunas que eu escrevo para Zero Hora, para o Correio Brasiliense, né, para a Folha de São Paulo, todas estão na Zero Hora, né? Eu tenho muito livro pirateado, né? Sim. Na direta proporção da importância. Eu dei uma palestra e eu fui lá no Nordeste, uma cidade do Nordeste, acho que é Recife,
E se levantou um rapaz e disse, eu li o livro seu, eu baixei da internet. Eu disse, mas como é que tu baixou da internet? Eu disse, tá lá, tá disponível. Eu nem sabia, né? Quer dizer, é claro que no passado tu também tinha edições pirateadas, né? Uma vez aqui em Porto Alegre, o livreiro me telefonou e disse, olha, acabei de receber aí uma caixa de livros do exterior, tem um livro teu, né? E aí, em que idioma? Era em espanhol, e era um livro publicado na Colômbia, né? Bom, Colômbia, aí tu pensa, bom, foi as Farc, né? Não, mas era uma editora que tinha me feito uma proposta e eu pedi que eles falassem, eu tinha com o meu agente literário, eles não falaram, em vez disso, o que eles fizeram? Eles fizeram um livro, né? E ficou achando que ia ficar por isso mesmo. Mas... Antecedendo os teus o teu minuto e meio final no programa, eu quero dizer que as Farc, seguindo a ideia de Moacir Scliar, dentro de pouco tempo será um exército de um homem só, né? Estão liquidando com a Farc, né, amigo? Essa foi genial, boa dela. Foi boa, tá bom, muito obrigado. 1 minuto e meio, Moacir Scliar, o imortal. Não desaparecerá com essa frase aqui, né? Porque dentro de pouco tempo eu estou trazendo o Moacir de volta, que é um papo maravilhoso. Esse papo de imortal é bom, né? É bom. A Raquel de Queiroz dizia assim, olha, ser imortal não é ser imorrível. Né? Quer dizer, a gente não é a prova... Que o Magri diria também, né? Não é a prova de bactérias, etc. Mas realmente, assim, entrar na Academia Brasileira de Letras não era um projeto meu, né? Eu devo dizer que eu fui, assim, muito estimulado, né? E fui até comandado, né? Nesse sentido, por muitas instituições aqui do Rio Grande do Sul. Mas foi realmente uma coisa muito gratificante, né? É uma instituição que faz muitas coisas pela cultura, está mudando, né? Está mudando rapidamente, né? Deixou de ser aquela coisa elitista que era, hoje está aberta ao público, as pessoas vão lá na academia, né? Tem exposições, tem eventos, né? Claro que a academia no Rio, isso limita, mas que ela mudou, mudou. Moacir Scliar, e uma boa notícia, de tudo que estava fazendo antes, a Academia Brasileira de Letras vai deixar. Deixa. Essa foi horrível, fazer o quê, né? Para contrapor com o teu elogio de antes. Obrigado, senhoras, obrigado, senhores. Acima de tudo, muito obrigado a esse amigo fantástico, Moacir Scliar, que vou lhe dizer uma coisa. Vale a pena conhecer um cara desse assim, bater papo com ele, e telefonar para ele de vez em quando, Moacir, estou com uma dúvida aqui, faz o seguinte, tá? Esse é o Moacir Scliar. Obrigado, amigo. Senhoras e senhores, muito obrigado. Das 19 às 20, de segundas às sextas-feiras, aqui no Porto Capital, este programa que busca falar de coisas que evidentemente interessem muito à comunidade, como cultura e Moacir Scliar, por exemplo. Até lá. Boa noite.